diante da realidade do amor de Deus, como é quando nós o traímos, quando nós o rejeitamos? O que faz Deus diante disso? Vem conosco, vamos descobrir junto. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos novamente para meditar, para usufruir dos tesouros da igreja, dos inúmeros bens que a igreja nos dá, nesta série, nesse momento, falando sobre as verdades essenciais do cristianismo, o querigma. E a primeira de suas verdades, que é o amor de Deus, ou o fato de que Deus nos ama. No vídeo anterior, na semana passada, nós vimos como o amor é a essência de Deus. Deus é amor, é conceitual. Deus é amor e o amor é Deus, são inseparáveis. O próprio ser de Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus é amor. Né? Não há como Deus não amar, porque Ele é amor. E falamos também de que essa verdade está presente desde os primórdios do cristianismo, de que nos primeiros cristãos a Boa Nova se espalhou baseada em duas verdades. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Passou a perguntar não por quê, então respondeu porque Cristo morreu por nossos pecados e morreu para a nossa justificação. E um porquê Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação? Porque Ele nos ama. A resposta a todos os porquês da realidade da existência da Sagrada Escritura é essa, né? A última resposta, a resposta que não admite que a resposta anterior é porque Deus ama. Ele fez tudo bem porque Ele nos ama. Mas por que Ele ama? Bom, Ele ama porque Ele é amor. Ele ama porque ama, não tem mais resposta. E hoje, seguindo essa meditação da verdade do amor de Deus, nós vamos pegar um trecho da Sagrada Escritura, do livro do profeta Oséias, e vamos acompanhar uma declaração de amor de Deus para com relação ao homem, para chamar a atenção de algumas realidades desse amor de Deus, né? Dentre elas o fato de que o ser humano, como o ser humano trai o amor de Deus, como o ser humano rejeita o amor de Deus, e como Deus persiste em amá-lo, e como, de certo modo, essa rejeição a Deus por parte do ser humano gera um sofrimento de Deus, né? Gera uma dor em Deus. Porque nós sentimos isso, né? Todos aqueles que nós amamos, se não há reciprocidade, isso nos dói, isso nos fere. Aliás, é muito difícil que uma pessoa a quem nós não amamos nos fira, né? Se alguém nos vira o rosto na rua, pouco importa. Agora, se é um irmão, se é uma esposa, se é um pai, uma mãe, se é um filho, aí dói. Né? Quanto mais próximo, se é um amigo de anos, quanto mais próximo, mais a rejeição nos dói. Então, vamos lá na leitura de Oséias, capítulo 11, versículos de 1 a 9. E diz assim, é Deus falando. Israel, quando fala em Israel nessa passagem, está falando do povo eleito, aqueles a quem Deus amava, aqueles a quem Deus se dirigiu para dar a sua palavra, para mostrar o seu caminho, para dizer como é ser de acordo com o que Ele mesmo, Deus, quer que seja. É o povo a quem Deus se revelou, são os seus filhos amados. Hoje nós podemos entender essa palavra como direcionada a nós, a mim, Manuel. No início da minha caminhada na Renovação Carismática Católica, se dizia que a gente poderia substituir essa palavra Israel pelo nosso nome, ou pelo meu nome, Manuel. E isso é verdade, porque se dirige a nós enquanto aquele povo amado por Deus, aqueles que são amados por Deus. Então, nós podemos colocar assim. Diz, Israel era ainda criança e já eu o amava. E do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais os chamei, mais se afastaram. Ofereceram sacrifícios aos Baals, queimaram ofertas aos ídolos. Então, esses primeiros versículos, dizendo desde que Israel era criança, desde os primórdios de Israel, desde o início da nossa vida, vai dizer o Salmo lá, né? Desde o ventre materno eu te conhecia. Eu o amei. Chamei do Egito meu filho, está falando da libertação do povo do Egito com Moisés, né? Mas fala da rejeição de Israel. Israel não quis aceitar Deus como Deus. Quis buscar outros deuses. E assim é na nossa vida. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós rejeitamos a vontade de Deus, desde o pecado original de Adão e Eva, nós resistimos ao amor de Deus. Né? Queimaram sacrifícios aos ídolos, ofereceram sacrifícios aos Baals. Segue no versículo 3, Oséias.
Eu, entretanto, ensinava Efraim a andar, tomava-o nos braços, mas não compreenderam que eu cuidava deles. Segurava-o com laços humanos, com laços de amor. Fui para eles como o que tira da boca uma rédea e lhes dê alimento. Então, os carinhos que Deus ensinou, Deus cuidou, Deus nos formou, isso são verdades. Quando as nossas células se multiplicavam lá no ventre materno, né, logo depois da concepção, e aí então se formou a mórula e tal, as células foram se dividindo e crescendo e se especializando e tal, era Deus nos formando, nos dando forma, né, cuidando de nós, formando-nos como Ele queria que nós fôssemos, né? À exceção daquilo que nós somos por causa do pecado original, que isso Deus não queria. Então, e nos ensinou, nós que nascemos no cristianismo, o fato de nós termos crescido ouvindo a palavra de Deus, o fato de nós termos crescido conhecendo esse seu amor. Então, são tudo graças que Deus vai dando. Ele voltará para o Egito. Agora vai falar novamente da rejeição de Israel e do sofrimento que isso vai trazer. Ele voltará para o Egito e o assírio será o seu rei, porque não quiseram voltar-se para mim. A espada devastará a sua cidade, destruirá os seus filhos, que colherão assim o fruto das suas obras. Meu povo é inclinado a separar-se de mim. Convido-no para subir ao Altíssimo, mas ninguém procura elevar-se. Então, novamente falando da rejeição de Israel, aqui ele está dando uma explicação para os sofrimentos de Israel, né? Ele voltará a ser escravizado, o assírio será o seu rei. Israel vai estar submetido a reis estrangeiros, vai ser um povo servil para os persas, para os babilônios, para os romanos, para os gregos, depois para os romanos. Vai ser. Por quê? Por causa da rejeição de Deus. Porque não quis amar a Deus sobre todas as coisas, não quis aceitar a sua lei, não quis adorar só a Deus. Né? Vou voltar ao versículo 7. Meu povo é inclinado a separar-se de mim. É como se Deus falasse isso com dor. Os meus filhos se inclinam a se afastar de mim, a me rejeitar. E aí no versículo 8 e 9 diz assim, é Deus se justificando, mas ele não pode deixar de amar. E seu amor triunfará. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim? Ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como uma dama, ou tornar-te como Seboim? Meu coração se revolve dentro de mim, e eu me comovo de dó e compaixão. Não darei curso ao ardor da minha cólera, já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não um homem. Sou o santo no meio de ti, e não gosto de destruir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, o meu povo me rejeita, mas eu não consigo. Eu não deixo de aceitar. Essa rejeição, eu não vou reciprocidade essa rejeição. Eu vou seguir amando, porque eu sou Deus. E Deus é amor. Eu não deixarei de amar. Assim é Deus conosco. Isso se concretizou depois no envio do Senhor Jesus, né, no mistério da encarnação. Né? Ele vem para salvar, porque nós tendemos a nos afastar dele, mas ele segue amando. Como se Deus... Ele vai dizer, eu sou Deus e não um ser humano, e eu não gosto de destruir, eu não gosto do mal, eu não gosto do castigo. O que Deus poderia fazer, se pergunta o padre Raniero Cantalamessa, diante da rejeição do homem? Abandoná-los? Amá-los? Não. Só amar. Só amar. Bom, nós tínhamos visto como, diante da realidade do amor de Deus, surgem aquelas objeções, né? Por que eu não sinto muitas vezes? Por que eu não percebo esse amor? E por que existe o mal no mundo? Por que existem as coisas más? Por que existem as destruições e tal? E nós dissemos que nós só vamos responder a isso depois de falarmos do amor de Deus, porque a resposta ela vem depois. Não é assim. Mas aqui nós temos já uma resposta de que Deus não quer o mal. Ele ama. Né? Ao contrário, ele quer evitar as consequências mal dos males que nós fazemos. E faz o máximo para isso. Cabe a nós responder a esse amor, aceitar o amor de Deus e querer dar reciprocidade, querer o máximo possível ser fiel a Ele. Seguimos no nosso próximo vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue o canal. Conheça as outras séries também sobre a urgência da mensagem de Fátima, as mensagens públicas, a urgência, os outros tesouros da igreja, né, as meditações de outros grandes santos, além do querigma aqui conosco.
Deus abençoe e até a próxima.